Oi, alunos! Hoje nós vamos corrigir as páginas 71 e 72 com o assunto poema visual. Mas antes da gente começar a corrigir as páginas, nós vamos ficar atentos à explicação sobre poema visual, ok? O poema visual caracteriza-se por valorizar a imagem como entidade universal. A palavra, no caso, é um complemento muito bem explorado e colocado, compondo um todo harmônico capaz de permitir ao espectador uma infinidade de leituras de acordo com o nível do seu conhecimento, experiência, cultura e escolaridade. A poesia visual transmite uma mensagem não só através da linguagem verbal, mas também utilizando recursos diferentes, como a construção de imagens para chamar a atenção do leitor. Através desse tipo de poesia, é possível ter variados pontos de vista sobre uma mesma obra. Questões da página 71, número 3. No poema, o eu lírico compara o movimento do pêndulo a um objeto. Que objeto é esse? Uma gangorra. De que forma esses dois objetos se aproximam? Ambos os objetos balançam de um lado para o outro. Que outros objetos também poderiam ter sido comparados ao pêndulo? Balanço, corda de bug jump, badalo de sino, entre outros possíveis. Página 71, explorando o poema visual. O poema visual de Léo Cunha apresenta uma estrutura que se diferencia do poema Vento Perdido, lá da página 51. O que é possível perceber de diferente entre esses poemas? O poema Vento Perdido ele é estruturado em versos e estrofes, enquanto do Léo Cunha a disposição das palavras não formam versos nem estrofes, mas sugere uma imagem em movimento. Apesar das diferenças, porque os dois são considerados poemas? Porque ambos têm a intenção de provocar sensações, sentimentos, reflexões pelo uso de recursos poéticos. Página 72, número 2, analise como as letras e ou as formas das palavras foram organizadas nesse poema. A. O que essa disposição sugere? As letras e as palavras do poema foram dispostas de forma a sugerir o balanço do pêndulo de um relógio de parede. Reescreva o texto do poema em prosa. Pêndulo, no relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Ao transcrevê-lo em prosa, o que é possível concluir em relação ao efeito de sentido? O efeito de sentido criado no poema visual é mais expressivo do que o texto em prosa, pois a imagem formada contribui diretamente para isso. Que brincadeira o eu lírico faz por meio da mensagem escrita? Ao sugerir o balanço do pêndulo de um relógio de parede, a forma como o texto está organizado apresenta os segundos que brincam, entre aspas, no movimento de vai e vem, como o da gangorra. Finalzinho agora da correção, página 72, número 3. No final do poema foram empregadas as reticências. Que efeito de sentido elas criam no poema? As reticências sugerem a ideia de que o balanço do pêndulo do relógio é um movimento constante. Número 4, porque o espaço gráfico, isto é, a folha em branco do papel, é um aspecto importante do poema visual. Porque o poema não utiliza um espaço demarcado, ou seja, ele pode utilizar todo e qualquer espaço da página existente, criando assim efeitos expressivos para o texto. 5. De que forma o poema visual Pêndulo utiliza a folha em branco para construir o texto? As palavras do poema são dispostas no papel de modo a sugerir a imagem de um pêndulo em movimento, e a parte branca da folha contribui para que essa imagem seja inferida pelo leitor, seja notada pelo leitor, ok? Até mais, corrigimos todas as páginas e a gente se vê em breve, ok?